Oi, pessoal. Eu estou aqui agora para acabar de falar um pouco mais e vamos falar sobre o Brasil. Primeira coisa que eu quero falar, ou seja, a segunda coisa que eu quero falar, que eu falei várias coisas. Eu quero falar agora sobre cada estado. Falei já sobre Roraima, quero falar agora sobre o Amapá. E uma das coisas que eu queria deixar bem claro é o seguinte, que cada estado do Brasil, vou falar um pouquinho, não vou falar tudo não, depois eu quero falar algumas coisas mais do Brasil, curiosidades que acontece, por exemplo, a questão cultural, as questões que são, além disso, da história, da economia, são coisas assim, particulares de cada região. Então hoje eu quero falar um pouco do Amapá. O Amapá, na minha opinião, é um estado muito assim, além de ser setentrional, eu acho que é essa palavra mesmo, setentrional. Está bem no alto lá, tal, fazendo divisa com outros países, como a Guiana, tudo, na foz do Rio Amazonas. Ele tem as características particulares. Ele tem a característica que na história ele foi o primeiro lugar do Brasil que foi conhecido. Que em 1499, antes de Pedro Álvares Cabral descobrir Porto Seguro, ele já tinha sido visitado pelos espanhóis. Foi Vicente Yanes Pinzón. Ele navegou por lá pelos rios Amazonas, Rio Apoque, e acabou conhecendo lá aquela região. Como assim que ele é? As tribos originárias lá são características Palicur, Maracá, Cunani e Tucuju. Eu falar sinceramente assim, nunca nem ouvi falar deles. Mas eu sei que lá faz parte da selva amazônica. Tem muita floresta e tudo. Uma diversidade de variações, povos, vegetação e tudo. Ele na época ele pertencia à Espanha, por causa do Tratado de Tordesilhas. Aí, em 1750, com o Tratado de Madrid, ele passou a pertencer aos portugueses. Aí, como começou o Amapá a virar terra brasileira. Aí nós tivemos lá o Vila de São José do Macapá, e tem Mazagão e tem a tal de Santana, que são as principais cidades que tem lá. Lá tem uma característica de que em 1943 ele virou território brasileiro, ligado ao Pará, chamava Grão-Pará. E em 88, com a Constituição de 88, virou um estado. Tem umas características deles, são isso aqui. Muitas planícies, tem algumas serras, né? E tem umas características econômicas específicas e especiais, como a extração mineral, manganês, ouro, que são as grandes produções que tem lá. Aí tem hoje em dia, tem algumas qualidades de extração que ela vem através da agricultura familiar, a extração de açaí, por exemplo, que açaí tem também, dentre outras coisas, ele que liga
o Brasil a outros países. Então construíram algumas estradas que ligam pelas Guianas, o canal por cima do rio, tal, algumas características deles. E tem uma grande qualidade, uma grande história dele, que foi em 2020, foi a questão daquele apagão que teve lá, ficou 25 dias. 25 dias sem luz nenhuma. Um estado sem luz nenhuma, por causa de problemas que tiveram lá em transformadores que não estão aguentando aquela sambaca. Hoje em dia são 829 mil habitantes. Desde o censo do IBGE, do último censo do IBGE, que está estimativa de 2018. Não sei se seria o certo não, porque censo 2022 nem acabou, né? A gente sabe que nem acabou. Tanto é que aqui em casa não vem ninguém. Não vem ninguém me perguntar. Quem mora aí? Eu moro aqui, mas não é. E eu trabalhei no censo 2010. Então, é considerado o estado mais preservado ambientalmente. Tá? Tem 142 mil quilômetros quadrados. Não é pequeno. Maior do que Sergipe, que é o menor estado nosso. Então, quer dizer, ele sempre tem essa constância de preservação. Tanto é que na história teve interesse francês que queria dominar ele, mas não conseguiu. Então, como eu te falei, ouro e manganês são 60% da exportação do estado. É muita coisa só de exploração. Tem a exploração do extrativismo vegetal, de borracha, madeira, açaí, castanha e cacau. Não muito expressivo, comentar pelo Brasil e tudo. Nós temos a produção de soja cerrado, o único bioma do Amapá que não tem unidade de conservação, tem sido ameaçado com essa fronteira agrícola que vem se construindo no estado. Então, quer dizer, pode ser invadido, pode ser devastado para poder colocar a soja lá. Claro que os produtores rurais têm uma grande visão para isso. Existe aqui o extrativismo, construção civil, coisa normal, tal, indústria, transformação, não tinha nada. É mais importados. A maioria que tem lá no Amapá são coisas importadas. O setor terciário representa o PIB importante. A área de comércio, que a Samba, agora da Suframa, faz parte da Suframa, né, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o livre comércio de Macapá e Santana, as duas maiores cidades lá da região. São cidades ribeirinhas e tudo. É um estado que fraco, mas não pior desse do não. Ele é maior um pouco que o Acre e Roraima. 0,2% do produto interno bruto. E 4,3% da região norte, quer dizer, ainda tem uma produção boa lá. Não é um estado que está assim tão dependente, não. Então existe uma coisa aqui. Ó. Em 2018, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços aponta que o valor total de exportações realizadas pelo Amapá foi 284 milhões de dólares, que foram distribuídos da seguinte maneira: 63% ouro, 22% madeira, 7% soja, 7% outros produtos. Quer dizer, a soja está crescendo lá.
Então é um negócio. O desmatamento pode chegar a qualquer momento. Mas de qualquer maneira, o Amapá é um estado brasileiro e ele é bacana, que ele está no alto do Equador. Hoje aqui é inverno, lá é verão. É isso aí, gente. Bom papo para vocês. Se inscreva, dá um like e seja membro. Nós estamos aí, firme e forte. Um abraço. Vou ganhar dinheiro com isso. Seu 71 tá bom. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Uma garrafa nossa, Cala a boca.